Sejam todos muito bem-vindos ao canal Corte dos Famosos. Nesse corte exibido no Flow Podcast, o pastor da Igreja Batista, Luiz Alberto Teixeira Saião, aborda temas controversos e desmistifica muitos estereótipos inerentes à fé cristã, ao afirmar que muitos interpretam a Bíblia da forma como lhe convém, ato que causa muito desencontro entre praticantes de uma fé que deveria ter um pensamento único e unido. O episódio completo você encontra no canal Flow Podcast. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos pela presença e agora vamos para o corte. Deixando o dogmatismo religioso de lado, né? A pergunta é por que um texto como esse sobreviveu ao tempo? O que tem nele que fez com que geração após geração resolvesse contar de novo essa história e esse texto fosse preservado e ele mexesse com a vida das pessoas? Esse que é o negócio. Aí, uma Bíblia como essa, ela tem exatamente essa intenção de fazer a conexão daquele mundo com essa realidade aqui. Então você pega, a gente mencionou agora, uma história simples do Jonas. Qual é o lance do Jonas? O Jonas, ele é um profeta e Deus chega para ele e falou: Jonas, você precisa lá avisar os caras de Nínive que eles são da pesada. A galera lá tudo é torcedor do Boca Juniors, os caras são barra brava, são difíceis e tal, então você precisa ir lá. E o Jonas fica doido. Falou: não vou de jeito nenhum. Se for para tentar falar alguma coisa que dê chance para aqueles caras, eu prefiro acabar com tudo. Não quero saber do meu ofício de profeta. Eu vou largar tudo. Aí ele vai para uma cidade na beira do mar chamada Jope e pega um navio e desaparece. Porque ele não quer saber de gente que não conhece o Deus verdadeiro do povo. Quando ele pega um navio, a gente não se liga. O navio tá cheio de gente, carne de pescoço. Se não for do Boca Juniors, são do River, ou do Huracan, né? E aí, ele chega lá e é bizarro, porque ele entra numa depressão total. Ele vai dormir, vai lá e a tempestade começa a pegar pesado. Os caras pegam ele dormindo lá e perguntam: o que tá rolando? O que aconteceu aí? E aí, eles resolvem fazer um treco lá para adivinhar, um sorteio, e cai sobre ele e ele tem que se explicar. E aí quando ele se explica, ele diz assim: olha, eu sou hebreu adorador do Deus que fez os céus, o mar e a terra, e é por causa de mim que o pau tá quebrando aqui e tá dando esse rolo. Os caras ficam apavorados. E aí o que é bizarro, a ironia é que o profeta que conhece a Deus larga tudo, foge. Os caras do navio que são pagãos, todo mundo se converte, se volta para Deus. Então a ironia é muito interessante. E aí o Jonas vai lá para barriga do peixe, depois devolvido, volta para Nínive. Então a ironia é a seguinte: as pessoas que acham que conhecem a Deus e que estão servindo a Deus podem fazer tanta bobagem em cima do seu egocentrismo, enquanto aqueles que a gente acha que estão totalmente perdidos, uma pequena sopradinha de Deus muda a vida dessas pessoas. Então é muito legal esse negócio. Aí quando você entende esse cenário, que vai depender da linguística, da literatura, da compreensão do contexto, da história. De fé, imagino. De fé. Aí você olha tudo isso e fala: que coisa interessante. Aí quando você pega esses textos, eles têm condição de conectar com a sua vida. Eles fazem diferença. Você fala: pô, caramba, olha que coisa mais maluca que tem aqui, né? Você entende? Quando você vê a narrativa da ressurreição de Jesus, cara, quem é a primeira pessoa que aparece para dar notícia? Maria Madalena. O que isso mostra para mim? Que essa história nunca podia ter sido inventada e falsificada. Ninguém ia botar uma mulher que tinha sido dominada por demônios e que tinha a vida toda detonada, que vinha de um vilarejo que não valia nada, lá no norte do país, no lugar desprezado da Galileia, para servir de testemunha, como se isso fosse uma história arranjada. Se alguém fosse inventar uma história para convencer... Essa seria a última testemunha escolhida, pessoa. Entendi. Ele escolheu: olha, tem um rabino sábio de Jerusalém, chegou lá como mestre da lei e confirmou que era verdade. Por que falou sobre Maria Madalena? Porque é verdade, ninguém inventaria uma coisa que é um tiro no pé. Percebe? Então, aí quando você faz as conexões, aí é muito legal. E a proposta, que é exatamente isso. Por isso que a Bíblia tem essa pegada, vamos dizer, ao mesmo tempo fundamentada no que é a coisa na raiz e com a conexão com a vida. Entendi.
Saião, o Novo Testamento... Ó, eu não sou um especialista, então vamos lá. O Novo Testamento, ele me parece ser muito mais... Tirando com algumas exceções como o Apocalipse, mas mais descritivo. Parece que que tem uma história ali sendo contada de uma forma livro por livro, mas linear, que a gente consegue ali... como é que eu vou dizer isso sem... Porque você é pastor, né? Mas vamos lá. De boa. Então vamos lá. Mais crível. Sim. Legal? Porque quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis, ali a gente está falando de uma história um pouco mais fantástica, tá bom? A gente está falando da criação de tudo, a gente está falando de como a gente começa passa a existir como espécie e tudo mais, criação de Deus, né? Em que medida tu diria que assim, na Bíblia tem alegorias, tem histórias que são mesmo históricas? Por que se são alegorias, por que tu diria, cara? Tipo, você acha que eu queria mesmo entender. Tinha Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva tem todos os seres humanos? É assim? É literal do jeito É literal do jeito que tá lá? Então vamos lá. Quando você vê a Bíblia toda, não só o Antigo como o Novo Testamento, tecnicamente falando, você não tem o direito de dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Tá. Você precisa fazer um trabalho acadêmico, técnico, sério. E que trabalho é esse? Não é uma afirmação que a Bíblia é literal ou deixa de ser. Você tem uma coisa chamada análise literária. Então, por exemplo, quando você abre o Novo Testamento, você tem os evangelhos. Os evangelhos são uma narrativa, nem é uma biografia. E nessa narrativa, você tem uma coisa que parece para nós, ocidentais, pós-iluminismo, século XX, XXI, muito mais palatável e acompanhável, né? Mas mesmo assim, você lê coisas ali e você diz, então, os discípulos viraram para todos e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você acreditar que Jesus andou sobre as águas, que ele multiplicou pães, que ele ressuscitou dos mortos, que ele libertou um demônio, demoniado de muitos demônios, isso também não está no horizonte comum de um sujeito ocidental do século XXI. Mas é menos do que criar o mundo. Calma, pois é, vamos chegar lá. Mas assim, aí você tem uma narrativa que diz que literariamente não tem nenhuma razão para dizer que ela não é literal, ou pelo menos não é conforme o fluxo da narrativa. Tá. Grande parte do conteúdo do Novo Testamento é até tecnicamente elogiável, como o livro de Atos de Lucas, que é bem preciso, dá detalhes, lugares, datas, assim, muito direto. Outra grande parte são cartas enviadas para as comunidades. E o Apocalipse, por definição, como você falou, não é literal, nem tem a intenção. Então a besta que surge do mar não é o Godzilla. Não existe isso. O livro ele é um estilo literário nessa condição. Quando você vai para o Antigo Testamento, depende do texto, ele é encaixável num tipo de literatura, ele pode ser mais ou menos poético, depende se a literatura é profética, se ela é poética, se ela é narrativa, onde é que está. Quando você pega Gênesis, que é o grande drama da discussão, particularmente de 1 a 11, né, que é chamada a história primeva, você tem um estilo literário único. Você não tem nada igual no mundo antigo em lugar nenhum. Então Gênesis é um mito no sentido literário do termo, não é tecnicamente mito como os outros mitos que são muito mais fantásticos do que aparece em Gênesis. O Gênesis é uma história literal. Se você prestar atenção no próprio texto, por exemplo, quando Adão recebe a palavra de juízo de Deus, a Bíblia diz o texto que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele vai passar o quê? O pão aqui no rosto e vai fazer e vai comer? É claro que não. Então o que você tem em Gênesis?
você tem um texto que, se você falar isso aqui é pura fantasia, você perde muito do texto. Se você falar, estou lendo esse texto como uma história linear comum, você também não faz jus à realidade desse texto. Esse texto, na verdade, ele tem algumas similaridades com cosmogonias no mundo antigo. E o que a gente pode perceber? E você tem ali um núcleo histórico, eu já explico o que isso significa, porque se você voltar atrás, por qualquer caminho que você quiser, pela história, pela biologia, você tem que chegar no momento em que a raça humana descende de um casal único. Você dá o nome para ele que você quiser. Não tem jeito, porque todos nós somos aparentados. Pesquisa genética recente diz, olha, na Europa fizeram exames de DNA e descobriram que todos os europeus hoje vêm de 5 mulheres diferentes. Nossa. Então, você vai voltando atrás, chega um momento, você pode dizer que começou do jeito que você quiser. Temos um início lá. Então, o texto bíblico nos apresenta uma ideia, porque a palavra Adam, em hebraico, é muito curioso, que significa um indivíduo e significa ser humano ao mesmo tempo. E Chava, que é Eva, significa também vida. Então o texto ele trabalha com uma realidade que eu diria que é um conjunto de elementos que envolve um núcleo histórico, quer dizer, você tá falando de uma realidade profunda para aquela comunidade do Antigo Oriente Próximo, falando de uma realidade com um núcleo histórico, um significado teológico profundo. Então, quem for mexer com aqueles textos com excesso de literalismo vai entrar em beco sem saída. Entendi. Porque vê uma coisa interessante? Se você ler Gênesis, você vai ler o texto e ele diz assim que Deus criou no primeiro dia a luz. E o sol surge no quarto dia. Se o sol e a lua surgem no quarto dia, curioso, como é que pode ser dia de 24 horas se não tem sol nem lua? E quando você lê lá na frente, capítulo 2, verso 4, diz assim, no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas ele não criou num só? Como é que ele criou em 7? E como é que tem 24 horas? Aí o pessoal começa a pirar, porque essa lógica simplista não se encaixa no texto. Agora, por que o texto é escrito do jeito que é escrito? Onde é que está o erro do pessoal? Eles imaginam que os caras que fizeram curso de biologia, física e química na universidade foram as pessoas para quem o autor de Gênesis escreve. Mas você sabe por que ele está escrevendo isso? Porque naquele mundo antigo todo mundo adorava os astros. Então o sol é uma divindade, a lua é uma divindade. O que o texto faz é esvaziar isso. Entendi. Por exemplo, no versículo 14, diz assim o texto que Deus fez o maior Hagadol lememshel et hayom, ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para a noite. Porque ele faz questão de não chamar o sol de sol, porque se chamar o sol de sol vai chamar de Deus Sol. Então o objetivo do texto é dizer, pessoal, vocês estão vendo as coisas? Então, não funciona desse jeito. Então, qual é o padrão da criação dos dias? É um padrão literário. O dia 1, 2, 3, o dia 1 é luz. O dia 2 separa, né, separa a luz das trevas. Depois, na sequência, separa as águas de baixo das águas de cima. E depois, no 3, separa a terra seca. O dia 1 é paralelo do dia 4. Luz aqui, sol, lua, estrelas. O 2, as águas, aí os animais, os bichos que vivem nas águas, perto das águas de cima, que é as aves, e as águas de baixo, que são os bichos que nadam. E depois, no terceiro dia, nasce, aí surge a separação com a terra seca, e aí os animais e o homem. Então, é um quadro bonito, arquitetado literariamente para mostrar essa conexão. Quando o pessoal está com a cabeça fora do lugar, eles falam, não, ou isso é ciência que eu estudei na faculdade, ou isso é mentira. Meu amigo, você não entende do aspecto literário teológico do texto. Aquilo é um modelo literário que mostra isso. E se você quiser falar, não, mas será que a sequência desses dias faz algum sentido? O que os estudiosos têm dito?
Poderia ser que Deus teria criado tudo numa sequência de dias, um atrás do outro. Ou poderia ser que essa narrativa tem a ver não com a criação em si, mas com a revelação de quem recebeu. No primeiro dia, quer dizer, Deus chamou o cara para a sala do cinema. Primeiro dia, viu isso. Segundo dia, no caso de Moisés ou qualquer outra possibilidade. E a outra opção, que eu acho muito fantástica, é que são 7 dias de declaração divina. E disse Deus, haja, e passou a existir a partir daí. Até porque, num certo sentido, a criação, ela é acabada, mas ela é inacabada, porque você surgiu em que dia? Eu, dia 26 de abril de 1985. Um pouco depois. Um pouquinho depois. Eu surgi um pouquinho antes de você. Como é que todo o processo criativo da humanidade terminou ali, não houve mais nada? O que veio depois? Então você tem uma criação que ao mesmo tempo é acabada pela declaração divina, mas ela tem continuação posteriormente. Você percebe? Então quando você abre os horizontes, entende a realidade e compreende a razão de ser desse texto, você não perde a profundidade teológica dele. Por que é tão importante o Gênesis? Primeiro, para mostrar que toda a humanidade é irmã. Todo mundo, ninguém pode querer ser superior e dominar sobre ninguém, porque todo mundo é descendente do mesmo casal. Segundo, mostra pra gente que a dimensão primeira da relação humana é de integração com o Criador e com a criação à sua volta, e que alguma coisa deu errado nessa história. Terceiro, que o ser humano em Gênesis, ele é apresentado como o CEO da criação. Ele tem uma responsabilidade, que é aquilo que controla a economia e a ecologia. Se a gente cuidar direito do mundo, ele não vai ser destruído. E se a gente souber fazer o devido domínio sobre a criação, a gente vai ter uma vida boa para todo mundo. Então, quer dizer, a riqueza, a profundidade teológica é superior demais para o pessoal ficar perdendo tempo dizendo, não, o dia era 23 horas e 50 minutos, não, era 58, não. Essa matematização, essa aritmeticofilia desnecessária, ela ignora a natureza da literatura de um texto tão antigo. Então é outra pegada. E assim, você acabou de dizer, a última coisa que você disse foi um texto tão antigo, né? De fato, é muito curioso como... Bom, e aí você vai poder me ajudar de novo. Que você, ao longo dos teus estudos e do que você leu e do que você viu na tua trajetória, tu encontrou alguma contradição do que fala na Bíblia, das coisas que estão descritas na Bíblia, com a realidade, cara? Então, depende o que a gente entende por contradição. Bom, a princípio, quando você lê a Bíblia com a cabeça diferente, com a expectativa errada, eu vou ler uma poesia como se fosse uma bula de remédio. Realmente vai dar ruim. Nosso amigo Platão, que mandou um abraço para todo mundo, ele disse certa vez que há mais verdade numa poesia do que nas matemáticas, porque a poesia fala o coração de todos os homens em todos os tempos, em todo quanto é lugar. Então a pergunta é se a gente está entendendo qual é a função do texto. Então, claro, nas minhas leituras historicamente, eu estava lendo o Novo Testamento num lugar e falo, caramba, aqui está dizendo que o Jesus entrou em Jericó e tinha 2 cegos. Aí o outro texto fala que tinha um só. Quem é que está cego aqui? Não é possível. Por que lá tem 2, aqui tem 1? E há vários textos em que você tem alguma relação de desarmonia. Tem textos que você lê e fala, isso não é possível. Como assim? Por exemplo, a quantidade de ouro que fala que Salomão levantou e o tamanho do sacrifício que ele fez, o texto de Crônicas fala que ele matou 120.000 ovelhas. A quantidade de ouro é mais do que o mundo todo produz hoje. Então, se você pega uma pessoa, vamos dizer, de perspectiva literalista e que entende que a sua fé depende dessa compreensão, o cara vai travar nas 4 rodas. Ou ele vai dar um jeito de dizer que toda a realidade não faz sentido, mas quando você começa a entender, você vai descobrir uma série de coisas interessantes. Por exemplo,
Os estudos mostram que o mundo antigo tinha uma maneira de exaltar aquilo que era importante através de altas cifras numéricas. Como a gente diz hoje, cara, eu te falei 1 milhão de vezes que você não pode botar essa garrafa em cima. Cara, eu fiquei te esperando 1 século ontem, você não apareceu. Então o jeito de você falar que um cara era importante, por exemplo, acharam na antiga Mesopotâmia, na Suméria, uma tabela dos reis da Suméria. Os caras, diz o texto que ele viveu 20 mil anos, gerou um filho e morreu com 30 mil. Ou os caras tinham uma saúde muito boa, ou esses números têm outra função. Quando a gente entende isso, uma possibilidade de explicação é você entender que é uma maneira de exaltar o rei com números elevados de acordo com o padrão literário da época. Ou a palavra hebraica Elef, que veio a significar 1000, originalmente talvez significasse outra coisa, um grupo menor. Por exemplo, o número de israelitas que saem do Egito, de acordo com números, é 603.550. Só chefe de família. Então se calcula de 2 a 3 milhões de pessoas. Não é possível esse número. Ele não faz sentido nem pelo tamanho do que você encontra na arqueologia. Então quer dizer, ou o texto é falso, ou o texto está usando um artifício literário que a gente não conhece, ou a gente não está entendendo o sentido original desse texto. Se você tem uma hermenêutica de suspeita, você vai sempre chutar o balde e descer o bambu e dizer não. Sim. Se você tem uma hermenêutica que considera o texto respeitável, você fala, não, deve ter uma explicação que eu não entendo. Então, boa parte dessas coisas, elas são razoavelmente trabalháveis. Por que tem 2 cegos? Porque tem um. Aí é muito interessante os evangelhos. Por quê? Porque dependendo do tipo de coisa que você está lendo, você tem provas diferentes. Prova em química é você repetir a experiência. Prova em matemática é você demonstrar. Fazer a prova dos 9. Exatamente, demonstrar de acordo com as equações e mostrar pela Prova lógica real. que a coisa funciona. Prova histórica não é a mesma coisa. Por exemplo, houve um acidente ali na esquina. Aí o pessoal chegou para verificar o que está acontecendo. Aí encontram 3 testemunhas, chamam os caras. O que foi que você viu? Se os 3 falarem exatamente as mesmas palavras, na mesma ordem de que aconteceu, o que o pessoal vai pensar aqui? Combinaram. É esquema. Claro, os caras combinaram, imagina que ele vai dizer a mesma coisa. Então, curiosamente, a inexatidão do evangelho é a sua força maior. Porque são 4 testemunhos independentes dos 4 evangelhos. E é natural que eles tenham variação. Essas variações não são elementos ligados a algo falso. Significa, por exemplo, é sempre possível você falar, não, existiam 2 cegos. Só que um dos evangelistas focou em um deles porque aquilo lhe chamou a atenção e fazia sentido de acordo com a intenção teológica do autor. Então, é como você montar um quebra-cabeça. Se você achar a peça como liga uma coisa com outra, aí você fala, puxa, agora eu entendi que é um encaixe disso. Agora tem um lance interessante. A Bíblia apresenta muita coisa que quando você lê, por definição, é para você questionar e fazer pergunta. É o contrário do que a pessoa na área religiosa pensa. Porque a nossa maneira de pensar religiosa, ela é muito dogmática. Assim, é filha da dogmática. Na verdade, ele é filha da certeza cartesiana do século XVI, XVII. Tá. Então, a gente acha que a relação com o sagrado é sempre x igual a 2. Mas o lance é o seguinte, olha que coisa curiosa. Na narrativa de Gênesis, já que você tocou em Gênesis, quando Adão pisa na bola e ele se esconde, qual é a primeira coisa que Deus faz? Uma pergunta. Deus não chega, Adão, você pisou na bola, seu bandido, você vai apanhar, vai ajoelhar no milho lá, você vai ver. Não se fala nada. A pergunta para Adão é, onde
você está. Essa pergunta não é feita, e aqui eu talvez esteja perguntando mais pro pastor do que pro estudioso, tá bom? Essa pergunta é feita para humilhar Adão mais ainda, porque Deus sabia. Então, Deus sabe tudo. Por definição, vamos dizer assim, é até irônico que Deus precise fazer alguma pergunta. Sim. Então, Todas as perguntas, toda vez que eu leio que Deus perguntou algo, eu já assumo que ele está perguntando com outra intenção, porque ele sabe. É como né? um pai pergunta para o filho aquilo que ele já sabe. Quando Deus pergunta isso, na verdade não tem essa. Aliás, Gênesis é pontuado por isso, né? Deus vai fazer a mesma coisa com Caim depois. A questão é, eu vou dar oportunidade a você para se pronunciar, porque a coisa mais importante não é do nosso horizonte, Deus saber ou Deus não saber. A questão é como eu tomo consciência do que aconteceu e como eu lido com isso. Então é uma busca de tirar de você aquilo que você pode fazer na direção daquilo que envolve alguma possibilidade de reversibilidade dessa situação. Isso é uma postura de dignificação, ao contrário de humilhação. Porque quando eu chego para você, qual a maior necessidade do mundo de hoje? Ouvir uma pessoa. E Deus deixa o cara que pisa na bola abertamente falar. Se pensarmos da maneira do Deus jupiteriano que o pessoal tem na cabeça, Deus fulminava, o Adão está resolvido. Mas não, escuta, vamos conversar, o que foi que aconteceu? Mas eu não te dei, e Deus continua falando. E o legal na Bíblia é que Deus aceita, em várias ocasiões, a controvérsia. E às vezes o profeta, a pessoa que está interagindo com Deus, pega pesado e reclama com Deus. E quando ele reclama, Deus não dá uma dura nele. Quer ver uma coisa doida, mas doida mesmo, total, já que pensar em contradição? Você pega o Jeremias, profeta lá da época do final do século. Esse que fez o sol parar? Não, isso foi Josué. Foi Josué. Tá O Jeremias, na época que Jerusalém é destruído, que os babilônios chegam arrebentando, e ele diz, galera, deu ruim, a gente vai para a Babilônia, não adianta vocês ficarem fazendo essa religião forjada de vocês, não vai dar certo. E aí, ele só leva pedrada. Ninguém escuta, os sacerdotes estão corrompidos, o negócio está feio. E aí Jeremias vai chegar no capítulo 20 dizendo assim: oh Deus, o Senhor me enganou e por ti eu fui enganado. Muito legal isso, cara. E aí ele diz, por que ele diz isso? Porque a expectativa que ele tem de como Deus funciona não corresponde à maneira como Deus está atuando. E aí ele diz, o Senhor me chamou para ser profeta, para enfrentar essa situação, só estou levando paulado na cabeça. E eu fiz de tudo para sair fora. Eu tentei, mas eu não consigo, porque dentro de mim tem um fogo que abrasa. Ou seja, ele está irremediavelmente tomado pela palavra divina, ainda que isso lhe custe tanto. Então você percebe que essa atitude, entre aspas, enganadora, faz parte de uma trama maior, onde a contradição não é uma contradição, é um contraponto. É o encaixe do outro lado, fez todo sentido. Então Deus decide as coisas ou Ele nos dá liberdade para a gente decidir? Existe um Deus que predestina ou eu sou dono do meu destino? A Bíblia brinca e mostra os dois acontecendo ao mesmo tempo como um café com leite batido. Não tem como separar um do outro. Então, essa suposta contradição, na verdade, é um cenário de uma complexidade maior que ultrapassa o domínio da razão. E aí, se você não tiver nessa vibe, você não entende o que está rolando. É como uma pessoa, será que eu posso chamar de um exatoide, que olha tudo como uma equação matemática. Aí você fala pro cara, explica para mim qual que é a dimensão matemática do noturno de Chopin. Explica para mim o que você pode dizer do quadro de Picasso. Fala para mim sobre a Mona Lisa. Essa do Louvre. ferramenta que ele domina não serve para fazer isso. É esse que é o lance, entendeu? Então você tem uma dimensão que ela não é redutível à razão. E aí você, né? É a mesma coisa de alguém que olha para o quadro da Mona Lisa e fala, olha, a tinta deve ter sido importada
de Turim, eu acho. Você pode descrever tecnicamente à vontade que não é a mesma coisa que ver a Mona Lisa. E não só de usufruir, né? Como diz o anglo-saxão, o americano, you are missing the point, you don't get it. Você não está entendendo, você não sabe o que está rolando no pedaço aqui. A coisa é mais ampla e mais profunda do que a gente imagina. Isso é que é mágico, na verdade. Isso que é gostoso no fim das contas. Então, e é isso que o pessoal muitas vezes não entende. Não, pra mim é... Ainda bem que você tá aqui, Luiz. Obrigado. Que aí eu posso... É muito legal. É show de bola. Mas, demais. Tem... Sobre o lance do... Você tava falando de Gênesis e... Estávamos falando da criação, estávamos falando de Adão e Eva e estávamos falando de como Deus faz umas perguntas retóricas. Sim. Né? Ou mais do que retórica. Mais do que retórica. Aí, cara, se a gente for pensar... É que assim, eu olho pro... Deus se arrepende. Hã? Na Bíblia, Deus se arrepende. Não é interessante? Muito legal. Agora, por quê? Por que Deus desce para ver o que os homens estão fazendo aí, o que ele não enxerga de longe? Por acaso ele tem o quê? Miopia, deixa eu olhar lá de perto, né? Deus lança o seu sapato, a sua sandália sobre a terra, de que número ele calça, né? Então, sabe o que lance? Quando você fala Deus se arrepende, cara, olha que contradição explícita. Lá está dizendo, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E depois arrependeu-se o Senhor. Quer dizer, os caras não podiam corrigir, dar uma ajeitada, mas o lance é o seguinte, por que é tão importante dizer que Deus se arrepende? Porque se você pensar que a finalidade do texto é fazer uma descrição técnica das qualificações, das medidas de Deus e a gente definir isso, você vai entrar numa crise muito grande. Mas quando você pensa que Deus tem uma conexão, um interesse profundo pessoal no ser humano, e ele vê a situação que o ser humano chegou, e ele se arrepende de ter o feito homem sobre a terra, e se arrepende em outras situações, isso quer dizer que esse sentimento mais profundo que um ser humano pode ter diante de uma coisa que deu ruim, é esse arrependimento. Então a linguagem do texto, que a gente chama de antropopática, ou antropomórfica, ela é semelhante a um pai, uma mãe que chega pro nenê e fala, gugu, dandá. Eu preciso comunicar o tamanho da dor do meu coração na linguagem que você vai entender. Então você não pode mudar isso em função da lógica, porque a função dessa passagem não é uma descrição ontológica da divindade, é mostrar que Deus se importa com a gente no nível mais profundo que um ser humano pode entender. Então, em vez de ser uma contradição, a resposta é lindo, é tocante, é profundo, porque não é um arcabouço limitado da realidade divina.